não sei quem que vai entrar. Aí a Lília é a nossa convidada de hoje. Então, para relembrar aqui alguns momentos, né, do ano de 2007, então, que a gente está fazendo isso, né, uma vez, uma noite, um ano, né? Então, a gente começou lá em 2005 com a montagem do Além da Lenda. Aí a Lília e o Bill estavam aqui no dia, né, na quinta-feira. Foi super emocionante, né, reencontrá-los. E aí o encontro deles foi muito feliz também, porque a gente lembrou coisas que nem eu lembrava, assim, né, que a gente estava junto. E o Bill super emocionado. Ai, aquela história, abre, Bill! Aí eu falei, não, peraí, que eu não consigo nem falar. Achei que ele estava sem microfone. E aí, mas muito legal, né? Relembrar. Então, hoje tem mais alguns momentos, né? Algumas fotos com a turma, com eles. Aí, ontem a gente relembrou bastante do Química e o Monstro. Ontem entrou bastante gente, né? Acabou que deu certo. Desde da Glaucia, que está lá na Espanha, ela estava indo dormir. E aí eu mandei a mensagem para ela, ela entrou, porque lá são 5 horas de diferença, né? Para mais. Sim. Então, eu falei, não, mas Ouroboros é assim, é de madrugada. Era É bom meia-noite. para relembrar. Era meia-noite a hora que ela entrou. Sim. Que é o que eu digo pro povo. E comemorando o primeiro dia da internet dela, né? Verdade, né? Fazendo um teste aí da internet. Viu, Karina? É aquilo que eu digo pro povo, né? Quando me perguntam, eu falo, não, a gente tem hora para levantar, mas para ir dormir a gente não tem hora. Verdade, verdade. É assim mesmo. E vocês estão acompanhando a história, né? O pessoal do Olhares está acompanhando e vê que é assim mesmo. Que não muda, não, né? Faz 15 anos que entra e sai a turma e continua a mesma dinâmica, que eu acho que é isso que realmente a gente está resgatando, né? E mantém o Ouroboros muito característico, eu acho, né? E é legal, porque depois a gente pode compartilhar essas histórias com a turma dos outros grupos de teatro, que eu acho que tem realmente histórias bem parecidas, né? Então, a maioria alunos, né, da graduação, né, que acabaram participando do projeto. Então, acho que foi a fala da Adriana. A Adri estava, né, a primeira bolsista do nosso grupo. Uma hora nós queremos fazer esse monstro aí, hein? Fazer o Química e o Monstro? Então. E aí... Vamos fazer com novos personagens. Os figurinos estão intactos, né? Como o pessoal perguntou, tá tudo ainda existe. Eu nunca vi um material, eu falei que foi feito com tanto carinho e está intacto até hoje, né? Então está sendo em alguns momentos reaproveitado para outras peças, enfim, para outras montagens. Fazer igual a Globo, passa o mesmo tipo da novela com novos personagens. Pois é. Mas a gente faz isso também, né? Verdade. E aí, o que mais? Então, a Adriana falando, né? Retomando, a Adriana falando que foi quando ela se sentiu assim, pertencente mesmo à UFSCar, né? Então, foi quando ela entrou no Ouroboros e ali ela sentiu um acolhimento, né? Então, puxa, eu fiquei muito feliz. E ela agora, né, como professora lá na UFMG, e vivenciando várias iniciativas também de divulgação de ciência. Então, pelo que eu pude perceber nesses 2 dias de live, foi muito isso, né? Que o Ouroboros deixou ali um pouquinho em cada um deles, e para o lugar que eles foram, desde o Xuxa lá na criminalística, né, o Xuxa, o Daniel, lá na criminalística, no Mato Grosso, também divulgando ciência por meio do canal, né, dele nessa parte mais de criminal mesmo, de forense, até a turma que está, então, nos institutos, nos departamentos, aí como professores. Então, hoje eu convidei a Lilian, né? A Lilian também participou dessa primeira turma aí que estava aí com a gente esses dias. E vou pedir para ela abrir o microfone, então, agora para falar um pouco dessas experiências e tal, e depois a gente vai assistir junto uma peça que eu separei, que está eu e ela apresentando. Ai, que gostoso. Bom, é verdade.
a história do Ouroboros, né? A gente lembra quando a gente entrou, quando tudo aquilo era uma ideia, e a gente começou lá naquelas reuniões lá no prédio do Lenac, né? A Karina ainda estava grávida do Miguel, e o Gabriel era um titiquico de nada, os meninos andavam com ele de cavalinho, para cima e para baixo o tempo todo. Ele era um mascote, né? E aquela ideia de tentar montar uma peça de teatro com aquele show da química, né? O pessoal chamava de show da química. Era um desafio grande, e a gente não sabia assim, ai, será que vai dar certo? Como que vai ser? Né? Ai, mas vamos deixar rolar. E aí tinha as histórias, né, das reuniões até tarde da noite, os figurinos, todo mundo entrava na história dos figurinos, era mãe, era avó, era costura daqui, colagem de lá, era o departamento de química que a gente não ia só de final de semana para os laboratórios, a gente ia para produzir alguma coisa de cenário, né? E fazer parte, assim, desde o começo, foi muito gratificante, foi muito gostoso, porque eu acho que eu não consigo me lembrar da minha graduação sem ter o Ouroboros no meio. Eu acho que ele deveria ser estágio obrigatório no curso, sabe? Eu acho. Tanto pelas vivências, pelas experiências. Ai, vamos lotar a Palio Weekend da Karina se falasse judiação. Elas faziam 300 viagens, era figurina, era gente tudo amontoado. A gente atravessava a cidade muitas vezes para fazer alguma intervenção em alguma escola, no Circo da Ciência, em algum local, né? Aquelas tendas. E era bastante divertido. A gente ficava morrendo de medo de atravessar a cidade e a polícia parar. Porque a gente estava achando, era uma superlotação, né? E que gostoso que era. Eu realmente, assim, eu não imagino. Hoje estou num espaço totalmente diferente, né? Da sala, né? Diferente da sala de aula. Ainda lidou com muita gente no meu dia a dia, né? Por conta das inspeções, das orientações, a gente ainda vai para muito canto, ao longo da semana, vai para muitos cantos da cidade. E às vezes a gente passa naqueles cantos por onde a gente passava, as escolas, e aí assim, a gente nunca esquece, né? De toda aquela trajetória que a gente passou. Eu realmente não consigo conceber a minha história na química, a minha história na graduação da química, sem ter feito parte do Ouroboros, sabe? Acho que foi uma graduação à parte, para engrandecer, assim, pelas experiências e por tudo que a gente vivenciou, por tudo que a gente participou, né? Hoje, muitas pessoas que, assim, tá cada um no seu canto, cada um numa cidade, num estado, né? Aí, esses dias também eu estava acompanhando eu não consegui entrar nas lives anteriores, mas estava acompanhando pelo Face da Karina algumas fotos, então a gente vê, nossa, olha essa roupa, ai, essa roupa era da minha mãe, eu peguei, ela ficou brava. Quando ela descobriu que, na verdade, não estava mais no guarda-roupa dela, foi compor o figurino da afta, né, por exemplo. Ontem eu ainda matei a saudade de foto da Angélica, né, que era a nossa gatinha, e do meu Satanás, o meu amado Satanás. Se um dia eu ainda tiver um cachorro, o nome dele vai ser Satanás, com certeza. Ai, eu também pude acompanhar, né, as fotos da Adriana, o Bill, a Barbie. Ai, era muito divertido também acompanhar os dois, porque o Bill tentava seguir a Barbie, assim, nos trejeitos, porque um trocava de personalidade com o outro, né? A construção daquela história foi maravilhosa, sabe? Foi muito bacana. E as pessoas que se ensinou, assim, as apresentações, a gente falava, ai, que judiação, que a gente não vai conseguir mais levar todo aquele monte de coisa e aquele monte de gente, porque acho que foi uma das peças mais completas e mais cheias de história que a gente teve, né? Também pude matar um pouquinho de saudade da Claudinha, que
foi muito brilhante ao longo de todo esse tempo de Ouroboros, representou muito, né, por Ouroboros, por tudo que ela fez e todos os papéis que ela teve, né? Enfim, eu acredito que o Ouroboros tem sim que entrar na grade da licenciatura, do bacharel, tem que estar na grade. Todo mundo precisava fazer parte. Essa história do estágio, né, foi interessante você puxar o assunto, porque esse ano teve a seleção de bolsistas, né, então, de tempos em tempos a gente faz esses pedidos para a ProEx, que foi uma coisa que a gente falou também esses dias, né, a gente acabava entrando e fazendo muitas coisas, assim, por causa desses editais, enfim, para o pessoal ter bolsas também, né, que fazia parte, o pessoal estava atuando e, ao mesmo tempo, fazendo outras coisas, né, dentro da UFSCar. E aí, a menina da psicologia, que acabou entrando, né, ela era a segunda colocada, mas aí a primeira não pôde assumir, ela assumiu uma outra bolsa. E aí, a tal Ana estava falando que lá na psicologia eles falam do Ouroboros. Nossa! E eu achei interessante. Falei, como que você conheceu, né? Da onde que você ouviu falar? Ah, então, aqui no curso de psicologia eles falam que é um projeto de extensão, que é legal de participar. Eu falei, olha. E aí foi isso. Eu falei, olha só que interessante, né? Então, dentro da química, a gente está ali e faz faz as atividades sempre, né, com a turminha, né, com os calouros. Acho que o Ouroboros acabou ganhando um espaço até grande, assim, ficar uma manhã toda quase. Falei, gente, é muito tempo, não precisa tanto. 1 hora, 2 horas, acho que é bastante atividade mesmo. E acaba sendo uma aula, né, uma vivência, assim. E esse ano, particularmente, tinha muita gente que chegou para mim, assim, no final, nossa, né, já fiz, eu gostaria, sabe? Ou tinha uma interface de música. Falei, gente, esse ano o Ouroboros vai turbinar. Enfim, tá lá todos os nomezinhos na lousa pendurados. Todo mundo que gostaria, Que bom, que bom. né, de participar. Eu falei, puxa, porque é diferente, né? Se a gente for falar, né? O pessoal que entra na química, eu acho que não vai pensar muito que tem uma parte de arte lá dentro, né? Vai muito realmente pensar nessa parte exata, né? De matemática, laboratório. E a divulgação de ciência, ela está ali, né? Acho que cada vez mais, né? Na física, na química, na biologia. E eles vão acabar se encontrando, né? Acho que nesses espaços aí, não como, né, nessa coisa curricular obrigatória, mas dá para contar também. Então foi assim que muita gente acabou entrando, né? Nessas ACIEPs, enfim, né? Que era uma atividade curricular, não é obrigatória, mas, né, se a pessoa faz e completa os créditos, tem a nota, e hoje as ACIEPs, elas contam, se eu não me engano, tem lá uma porcentagem, particularmente para os alunos da graduação, que eles têm que fazer ACIEPs, né? Então, sempre vai bem procurado, assim, quando a gente oferece. Essa do Ciência e Arte faz muito tempo que a gente não faz, que era uma mescla de teatro, circo, música, eu lembro que era bem assim. Faz mais de 10 anos que a gente não oferece essa. Mas a gastronomia, né? Que mais? As de HQs. Então, o pessoal procura bastante. E aí, o pessoal lembrou bastante ontem da história da peça no escuro. Ontem, na segunda, eu falei, gente, eu só lembrava da bronca que eu tomei no dia seguinte por causa daquele monte de vela no cenário. No cenário, não, no bendito do chão do teatro. Eu falei, Tinha quem que cuidava lá do Florestan Fernandes, que a gente morria de medo. Tá gravando, melhor a gente não falar, não. Eu esqueci o nome dela, mas assim, o medo não era nem fazer alguma coisa lá dentro. O medo era a mulher que tomava conta do Florestan. Nossa, ela xingava a gente por qualquer coisa que acontecia lá. E esse dia da queda de energia foi o máximo. A gente até hoje é assim, Lili. É mesmo? Esqueci o nome da moça lá do Florestan. Ela também fez história. Mas por um lado, eu fico pensando, hoje ela se aposentou, já, hoje não, já faz um tempo já.
Mas esse cuidar do espaço, né, é interessante, porque só tem esse teatro. Então, eu imagino essa comunidade gigante que usa, né? E se todo mundo for a Deus dará, assim, realmente o teatro, ele não tem gente que dá uma abusada, né? E aí você vê, assim, falei, poxa, só tem esse espaço aqui, então a ideia é o pessoal ajudar. Espaço, né? Ele é maravilhoso, ele é fantástico. Quando a gente entra, né? Eu acho que aquele cheiro do Florestan, ele me remete muito, assim, bem antes de vocês, na verdade. Porque quando eu estava na graduação, a gente já fazia coisas de teatro de madrugada dentro, né? Então, eu estava no PET ainda, e aí foi a primeira iniciativa que eu fiz teatro junto com o pessoal. Então, chamava, como que é? Acho que era Ciência, uma história sem fim. Esse era o nome da peça, né? E aí acabou que o Ouroboros também, né? Sem fim. Sem fim, literalmente. Mas aí foi isso, assim. E na época, realmente, Florestan, nossa, era zerado, né? Não tinha acabado de construir a biblioteca e o teatro, e mal o pessoal sabia usar aqueles holofotes. E aí eles entregavam a chave na nossa mão e tchau. Ah, depois você deixa a chave lá, não sei aonde. E a gente passava a madrugada dentro, né, no teatro lá, fazendo ensaios e mais ensaios, porque era o mesmo esquema também, né? Alunos de graduação que não tinham horários, as janelas eram só depois das 11 da noite, então ia madrugada dentro para a gente apresentar a peça. Então, e é isso. Então, o Florestan tem aquele cheiro para mim que me lembra também a minha graduação, né? É interessante isso. É por isso que nasceu o Químico e o Monstro, né? Ah, não só, né, Rafael? Todos, né? Um acervo, são 40 espetáculos que existem, né? Os roteiros, aí os textos, contando desde o comecinho, assim. Então, a gente montou 40 iniciativas, sejam elas nas extensões longas ou nas extensões um pouco mais curtinhas, né? Para a gente poder itinerar. E aí, a Cozinha da Morgana, vou puxar o gancho agora para a gente começar a assistir aí o teatro, né? Que eu peguei em homenagem à Lilian hoje, e para a gente poder participar também de outros espaços, porque realmente levar uma quantidade muito grande de pessoas é bem difícil, né? Então, cenários muito volumosos, enfim. A gente faz, mas a gente percebe que é difícil. Então, à medida que os anos foram passando, a gente foi aprendendo a ser bem minimalista, né? Até caber tudo numa mala e conseguir levar, né? Ou conseguir nos espaços que as pessoas adaptassem, né? O cenário. Às vezes ficou até melhor. Eu lembro da lição de botânica sendo apresentada lá em Mossoró. Eu falei, gente, esse cenário está melhor aqui do que lá em São Carlos. Eles conseguiram móveis antigos num antiquário, pegaram emprestado. Foi um pessoal muito receptivo, assim. Tanto que eu estava, né, tinha esse ano que voltar para Mossoró para fazer o Ciência em Cena lá. Eu falei, puxa, a gente ia recordar tanta coisa, né? E aí a pandemia veio e deu uma estabilizada, assim, né? Mas tá lá, na ponta da agulha, para a gente voltar. Olha, é isso mesmo? Você lembra? Era isso na escola mesmo? Ah, era assim, acho que essa aí era a segunda unidade daquela Tic-Tac-Tô, né? Eu lembro que ela ficava na Rui Barbosa, que ela tinha um quintal um pouco maior, e eu lembro, acho que nesse dia a gente chegou meio que bem em cima da hora e a gente combinou de se encontrar lá, e eu lembro que não tinha, era um lugar muito ruim de estacionar, eu estacionei quase um quarteirão longe, mas já vim vestida e com uma sombra verde, que todo mundo que passava ficava olhando, fiquei naquela maluca de manhã andando com vestido verde e aquela maquiagem. Saiu de uma festa, né? E veio. Então, e a história da fumaça que saía do caldeirão era um dos momentos mais esperados pelas crianças, né? Nas escolas que a gente ia, a hora que tava todo mundo naquele falatório, a hora da fumaça do caldeirão, todo mundo já voltava atenção. Ai, que é isso, né?
E aí, assim, depois de um tempo, a gente pegou o jeitinho da fumaça, né? Mas no Além da Lenda, no começo do Além da Lenda, a gente ainda levava o tal do fígado. Era praxe passar. Ai, quem que vai passar do açougue buscar o bife de fígado pro caldeirão? E era um fedor. Jesus amado, como aquilo cheirava, aquele cheiro empesteava o florescer inteiro. Aí depois a gente pegou o jeitinho, falei, não, esquece a história do fígado, né? Porque ninguém tá vendo mesmo. E vamos usar só o permanganato e o peróxido, que o impacto vai ser melhor e não vai ter aquele cheiro. E aí eu lembro dessa vez, dessa escola aí, tinha bastante criança, eles estavam bem interessados, né? E era muito bacana. Depois, no final da peça, todo mundo queria conhecer o caldeirão da Morgana e por que ele fazia aquela fumaceira toda. Era uma turma pequena, né? Parecia bem educação infantil, não era? Era. Então, e aí, mas era também um dia parecia meio que escola aberta, não sei, tinha paz, né? Alguma atividade, eu realmente não lembro se era dia da criança, o que que foi que a gente foi apresentar. Eu acho que era um sábado de manhã, se não me engano. Era um sábado de manhã. E aí, realmente foi isso, né? Era muito. E aí, além disso, não sei, você participou também daquelas tendas móveis, não participou? Sim, Tenda móvel de teatro. A gente foi, né? cheguei em Nossa, algumas. muitos lugares. No Ah, então. Horaci, no Gonzaga. Era a gente lá Em vários. chegando com medo. Ai, meu Deus, estamos na favela. Mas a favela era o lugar mais tranquilo. E aí tinha aquela criançada toda. Aí, se a Não é? criançada estivesse Então. fazendo alguma bagunça, daqui a pouco entravam as mães. Mas as mães entravam muito bravas. Querendo, olha, se vocês ficarem fazendo bagunça, nunca mais vai ter isso daqui. É verdade. Tinha um pessoal da comunidade ali que botava um respeito. Eles faziam a justiça da vez, né? Mas era bom, né? Acho que. E aí tem uma série de lembranças, né? Desses momentos aí da gente itinerando pelos espaços, né? Pela cidade. E aí uma temporada grande também que a gente fez as peças na Embrapa, né? Foi. Então, nossa, a gente começou em 2007, né? Foi em 2007 que foram essas iniciativas também da Fazendinha. E, e eu acho que a gente ficou alguns anos nessas temporadas, né? Eu lembro que era sempre em agosto, né? E aí toda semana, era Era um toda batidão semana. toda semana. A gente se Cedo, encontrava sempre na rotatória e era cedinho que a gente tinha que ir, né? de Ainda manhã bem e de que tarde. é verdade. Aí a gente ficava rodando. Tinha dias que a gente era vaca, era gêmea. E aquela história do leite da vaca, né? Para não errar qual que era a substância, né? O composto que tinha em cada dedo da vaca, né? Para hora que furasse com o alfinete para dar o leite podre, né? Ah, Era uma reação química, gente, que era assim, era com era prata? enxofre, né? Era Acho que tinha prata, prata. era nitrato de prata, na verdade. E aí eu sei que tinha uma solução em cada dedinho da luva, que a luva era a teta da vaca, né? Então eu tinha que encher e depois colocar o líquido, depois encher a bendita da luva. Eu sei que era um estresse fazer isso toda vez. E tinha Para que fazer com amarrar cuidado. aquilo era uma tortura. E quando estourava, então, eu falei, nossa, agora tem que fazer tudo de novo. E aí, com muito cuidado, porque o nitrato de prata faz uma tatuagem fantástica, né? Se cai aquilo no dedo, você fica lembrando um tempo que caiu nitrato de prata na mão. E aí era isso, né? A prata, dependendo do sal, então ficava branco, amarelo ou preto. Então não podia errar a ordem que furava lá a luvinha para fazer o líquido cair dentro do copo, porque senão você acabava com alguns minutos de peça, porque já ficava estragado logo de cara, porque a gente ia falando, né, que não, tem que lavar a mão, tem que fazer uma higienização e tal. A gênia, não, imagina, não precisa. Olha que não acontece nada. E à medida que ela vai tirando, né, vai espetando diferentes dedinhos da luva, vai ficando cada vez mais preto o leite e tal.
E aqui atrás de mim, pessoal, tá os figurinos. Então tem a gênia, tinha uma gênia azul e uma gênia vermelha, né? Então eram os dois figurinos. Aqui também tá o figurino da vaquinha, né? Da magnésia. E tá inteirinho, né? Então são figurinos de tanto da vaquinha como do cachorro, são pelúcias, né? Assim, pesadas, então é interessante, porque quando estava frio, ficava super confortável, mas quando estava calor, o pessoal quase morria, E no final da peça ainda tinha que manter na posição de vaca, porque as crianças queriam vir passar a mão no magnésia. É verdade, tinha mesmo. Então era uma peça muito legal de lembrar. Então, essa lembrança aí a gente subiu lá para o YouTube, então tá subindo uma série de essas fotinhas, né? Então aqui eu estou fazendo audiodescrição para o pessoal, e uma audio-inspiração, na verdade, porque não dá tempo de descrever as fotos, mas, na verdade, contar a história um pouquinho, né, do que é, que eu acho que é mais importante isso, né, acho que contextualizar o que foi cada sequência dessa de flashes, assim. E aí, o que eu falei ontem, tá tudo, eram máquinas fotográficas na época, então foi tudo né, eu digitalizei, na verdade, coisas que foram reveladas, né? E para deixar nesse digital disponível. É porque não tinha celular bom, né? Para tirar esse monte de foto que a gente tira hoje. Não, acho que nem tinha, né? Não Não, lembro. Era um celular no máximo para falar mesmo, né? Num telefoninho, e olhe lá. E deixa eu ver o que mais. Aí a última sequência é realmente né, pensando lá nos desdobramentos lá, do Químico e o Monstro. E eu estava que é do Castelo Bem Assombrado, né? Então, aqueles cenários que meu pai ajudou a fazer também, né? Que eram aqueles biomos que eram móveis, aquela geladeira não, máquina de lavar que girava a roda de Newton lá, o disco de Newton. Então, a geladeira não, a máquina de lavar a gente usava o motor, só que era um negócio muito pesado. Depois a gente abandonou essa ideia, porque eu falei, não tem condição de levar essa máquina, é muito pesado. Ficava muito legal, dava um efeito, né? Porque o disco de Newton tem várias cores, e aí a hora que você deixa numa velocidade, você tem, né, a união das cores e fica o branco, ou mais ou menos branco, né? A gente não fez perfeitinho, mas era um dos efeitos da peça. E aí eu separei aqui também umas fotos, pensando sempre no Circo da Ciência, né? Que a gente ia para todo ano tinha o circo. O circo ele nasceu quase junto com o Ouroboros, acho que um ano antes. Então a gente só não participou da primeira versão, eu acho, enquanto Ouroboros, né? Eu participei acho que desde o começo. Mas enquanto Ouroboros, a gente está 15 anos, né, junto com o circo. Esse ano completa 15 anos também, no Circo da Ciência. E aí, deixa eu colocar para vocês aqui uma última sequência de fotos, depois a gente abre, se vocês quiserem perguntar. Deixa eu compartilhar aqui. Agora sim, apareceu, carregou aqui. Vamos lá, Max, põe um pouquinho mais para trás e X. Acabou aqui? Vamos ver se foi. Vocês tirem aí os de foto também. E aí nós vamos, né? Hoje é o terceiro dia, temos mais 12 anos para contar. E aí no meio da temporada, no dia 20, então vai entrar o pessoal do Olhares também nessa jornada aí de apresentações, né? Então, aí eu tô tentando concentrar tudo num canalzinho só, para deixar esse registro para o Ciência em Cena também, né? Você participou de algum Ciência em Cena? Eu participei do que foi aqui. O que foi aqui em São Carlos mesmo. Eu não fui em nenhum de fora. Mas aqui, quando você organizou no daqui, eu participei. Foi muito bacana. Foi uma maratona. Foi o primeiro, né? Foi uma maratona de apresentação de grupos, né?
Foi muito legal. Abriu as portas do Ciência em Cena, né? Que até hoje o pessoal se conversa e mantém contato, né? Os trabalhos continuam. Não, muito. O pessoal lá do Nordeste, eles valorizam muito, né? Acho que é incrível o movimento que a gente nem imaginava que ia fazer. E aí, para eles, não sei, mas realmente tem um outro objetivo que não é só esse extensionista, né? Tem também a parte da pesquisa. Então, muita gente foi para essa linha de teatro e ciência, sabe? Muito interessante. Então, além de formar os seus próprios grupos, né, na área de pesquisa e fazer a divulgação, né, por em si. Então, Brasil adentro, vamos dizer assim, é bem valorizado isso. O Elton estava ontem na live, né? E o Elton passou lá no Vale, como é que é a uva? Eu lembro só da sigla, mas nunca lembro do nome. É lá no Ceará, Não né? vou lembrar. Sim. Então, a sigla da universidade é UVA. E aí ele falando do Murilo, né, do professor Murilo e tal. Aí a gente, quando foi para lá, para Itapipoca, para Pacoti, né, o pessoal lá do Tubo de Ensaio, que é um grupo que bastante antigo já também, organizou. E aí esses professores, né, e os professores desses grupos fizeram parte de um grupo também, né? E cada um foi para uma universidade e tal, e de químicos, assim. Eu falei, a química tem alguma coisa com a arte. E aí ele falou, nossa, Karina, ele tem uma Ouroboros lá, aí o símbolo, né, do nosso teatro, assim. Aí eu falei, nossa, essa Ouroboros, né? Conversando com o professor, então é um grupo de teatro muito lá de São Carlos, né? Aí falando para o Elton isso. Aí o Elton, eu sei, eu participei. Então, você tem que vir aqui coordenar o Capela e tal, né? Que é o grupo deles, né? E foi interessante que eu estava lembrando agora que é o grupo que os professores estavam atuando, né? Eu lembrei agora, assim. Então, eles também recordando que eles eram alunos atores, né? Achei bem Eu não legal. lembro onde a gente estava, eu sei que eu estava com você. Eu não sei se foi em Águas de Lindóia, eu não me lembro onde que nós estávamos apresentando, que veio uma pessoa falar com você, pedir o teu contato, porque tinha uma pessoa em Rondônia que precisava que você orientasse, não me lembro o quê. E que aí você mandou algumas peças de teatro. A Marta, minha irmã também, né, pegou o teu contato para passar não sei para quem. Lembra? Sim, e virou o mestrado dessa menina. Ela me encontrou Sim, era um vizinho eventos, meu. Era um vizinho meu nos aqui que eventos faz da vida aí. muito tempo que eu não encontro e ele entrou em contato com você. Foi isso. Então, e aí virou o mestrado dela. Ela, né, me encontrou num desses eventos de ensino de química. E aí virou assim, né? A pesquisa dela e tal. Falei, que legal, muito bom. Então a gente nem imagina, né? Onde chega. A gente não foi lá para o norte ainda, mas aí minto, a gente foi lá para o Acre. Eu falei, olha, a gente foi, tá? Né? Com a turma mais nova. O que mais, pessoal? Mais alguma coisa? Vocês querem lembrar? Mãe, aí, vocês estão ainda conectados? Está tudo paralisado? Hoje a internet deve estar super carregada, né? Porque é sábado. Então. Tá dando umas travadinhas, mas aí a gente consegue acompanhar. Então, né, eu estou vendo aqui também está travando bastante. Tanto que o pessoal, a Maria caiu aqui. Estava o seu João, estava a Bel.
Estamos aqui ainda, viu? Então. Então aí. A gente está só ouvindo. Olha, o que o pai, a mãe da Karina rodaram com a gente também, não está escrito no gibi, viu? Jesus amado. Eles só não subiram no palco, do resto, eles fizeram absolutamente tudo. Mas mesmo assim, a gente participou bastante, viu? Isso daí é uma... Nossa, né? Que memória, né? Muito gostoso, muito gostoso. Era muito emocionante. E a gente está revivendo, né? Tudo isso. Por isso que eu tô, sabe? A gente vai olhando, vai passando um filme, né? Tudo. Falei, nossa, quanto tempo, né? E é bom porque, nossa, é gostoso, né? O tempo passou, mas... Agora o pessoal aí tocando também, no pessoal novo, né, Santana? O seu Joel cantando. Você também, né, Lilica? Faz tanto tempo, né? E a Rose, não é? A peça. A senhora, eu não lembro o nome dela. Na Barra, né? Tá, então, eu lembro... Eu lembro aqueles 3 dias que a gente ficou em São Paulo, lembra, Cá? Que o Toninho não pôde ir, que vocês ficaram as 3 noites com a gente, que delícia! Esse no Teatro Arena, acho que foi, parece. Foi no Teatro Arena, que delícia! Nossa, uma velocidade à noite ali. Mas olha só que a tua Pia fez com você, né? Pôs você como filho também lá, né? Verdade. É gostoso. A filha é um amor. Ainda bem que tem tudo gravado, né? A gente pode rever tudo isso daí, né? Nossa, olha, é muito bom, muito gostoso. É verdade. Tá bom. E a filhota, né? Tá bem? Madrinha, Rafa. É verdade, o Rafa já tá um meninão enorme. Nossa, e o Gabriel, então? O Gabriel... Carregava o Rafa. O Castelo que eu estava lembrando? Que eu estava lembrando ontem de noite. Eu lembro que você chegou, né? A gente estava no núcleo, acho que a gente estava fazendo a metamorfose. A gente estava escrevendo o roteiro da metamorfose. Aí você falou assim, ai, nossa, eu tô tão enjoada, acho que eu tô com uma virose. Vocês lembram disso? Acho que eu tô com uma virose. Isso foi de manhã. Aí, à tarde, a gente voltou para o núcleo. Você falou assim, ai, gente, então, né, sabe aquela virose? Não é virose, eu tô grávida. Aí, a virose vai fazer 10 anos já. Eu lembro que ela me contou da virose no dia do meu casamento, lá na igreja, né, Karina? Aí, Lili, eu lembro o seguinte, que quando o roteiro da metamorfose já estava pronto, eu tinha que ensaiar. A gente fazendo os bonecos no sábado, nós tudo lá no núcleo, fazendo os bonecos. Aí a Karina perguntou assim para o Índio, que estava fazendo a consultoria, e a Índia, como é que vai ficar? Você lembra? Eu fiquei, acho que rosa, vermelha, branca, ele virou e falou assim, pelada. Eu, o quê? Karina, não, calma, que você não vai ficar pelada, não, calma. Aí eu falei assim, bom, gente, eu vou trancar o quarto, final de semana não vou para nada, eu vou treinar a Jaci, porque, né, eu tinha que entrar no personagem. E a secretária do Espaço Braille, ela me enrolou até sábado para me entregar o roteiro em Braille, gente, que nervoso. Eu tinha que fazer fala em Chavante também, e era para o Circo da Ciência, que a apresentação era ser terça, quarta e quinta, acho que era. E eu tinha apresentação de manhã e à tarde. Falei, Jesus do céu, e agora? Eu sei que eu dormia um pouquinho, pegava o roteiro, lia, pegava o computador, ouvia, pegava o gravador, gravava. Aí tá, chegou no dia da apresentação, eu nervosa, porque não tinha entrado ainda. Eu fiz meio, né, nos tropeços, mas fiz. Eu lembro que eu estava com uma fala, e isso eu nunca mais tive, né, de perder fala. Eu lembro que eu estava com uma fala que era sobre a Luciferina, lembra, cá? Do Vagalume? Que eu não estava conseguindo lembrar essa fala. Aí o Rogério veio para mim e falou. Aí eu peguei e fiz essa fala inteirinha na quarta. Chegou na semana seguinte, gente, eu estava com a peça inteirinha na minha cabeça. E não tinha mais apresentação para fazer. Então, o Circo da Ciência, para mim, foi um trauma. Eu lembro que a Karina e eu
A gente, segunda-feira, assim, à noite, eu saí da aula de canto, fui para lá, para ajudar a Karina com o cenário, com as árvores. A Karina com aquela barricona que tá, né? O Rafa. Gente, que nervoso. Aí depois, no dia 22 de outubro, ela foi ela para a maternidade, né? Nasceu o Rafa. Gente, aquele circo da ciência para mim foi traumático. Porque ainda tinha choque coletivo, choque coletivo. Mas acho que não, Rosa. Não, o Rafa acho que era bebê, ou ele era bebê ou no tipo, porque o circo era no começo do ano, né? E o Rafa nasceu em outubro. Era bebê, então, não, é. Eu lembro dele bebezinho no Circo da Ciência. Eu acho que era isso, né? Porque ele já ia passear nas tendas já. A Linha ficava com ele. O Rafa era bebezinho. Não. Mas teve uma que você tava, que a gente estava arrumando o cenário, que o Rafa era o bebezinho mesmo, ele já tinha nascido, é isso mesmo. É que foi tanta coisa que tem hora que eu misturo. Depois eu vou recuperar, porque eu tenho umas filmagens lá, e realmente não tava. Tinha o Miguel, não sei não se tinha o Rafa, porque o Miguel era pequeno. Não, o Miguel, uma dele que eu lembro foi que ele acabou com um ensaio nosso. Você lembra disso? Que eu falava assim, ó, eu tenho uma surpresa para você, é um doce que eu aprendi a fazer lá na fazenda, chama-se rapadura. Vira o Miguel Filho. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Você lembra disso? Tá filmado naquele DVD lá. Nossa. Não, eu estava vendo essa filmagem da Metamorfose e eu hoje com o Miguel, né? Falei, Miguel, você me sacaneou na peça, como assim? Eles eram tudo pequenininho na UAC ainda, eles foram assistir lá a peça na tenda, né? Ótimo, a UAC sempre subia lá para o Circo da Ciência. E aí eu olhei e falei, putz, é a turma do Miguel, eu estava assistindo hoje a peça. Eu lembro. E aí tinha aquela fala no final, a Rose, vocês gostaram da peça? Aí o Miguel, não! Eu falei, Miguel! Ele saiu correndo, assim, eu falei, ai, pelo amor de Deus. Ele aquele dia. Mas na UAC também, a cozinha da Morgana, também ele já deu uma. A Morgana é minha mãe! E eu não lembro dessas coisas, assim, eu acho que apaga da minha memória, mas bem... Essa tá no DVD, porque tava em making off, foi dentro do núcleo isso aí. Sim. Essa não estava filmando, não, Rose. Hã? Não foi filmado. Filmou. Não. Foi making off, foi? Ou se foi? Filmou. Tô te falando, Joel. Essa da rapadura é o quê? Que peça é essa que eu nem lembro mais? O Novo Sentido, a primeira versão. Tá bom. Verdade. Primeira versão, que eu vou falar assim, abre a boca e fecha os olhos, que eu vou te dar uma coisa. É rapadura. Aí ele me vira e vem, rapadura é doce, mas não é mole, não. Ainda bem que dá. Ter a criançada... Fechar os olhos para quê? Eu não enxergo mesmo. E o Gabriel, quando era pequenininho e participava dos ensaios, para ele ficar quietinho, ele, na verdade, ele treinava com os soldados, né? Era capacete, era espada, ele guerreava junto até ele cansar. Aí ele dava uma quietadinha e conseguia ensaiar. Aí ele era o cavaleiro. Não, mas essa da Metamorfose, eu lembro bem que ele falou, não, foi marcha da mãe. A Karina foi a turma do Miguel, ela falou para mim. Falei, vamos ver, né? Você vai ficar quieto. Nossa, gente. Mas cada uma, né? Mas foi, né? Valeu. Acho que realmente é o que eu falei ontem, né? Para eles fica uma coisa meio um sentimento, assim, né? Não sei se eles vão seguir uma linha dessa também. Mas fica algo assim, né? Desse coletivo, desse trabalho diferente. Realmente eles não sabem, né? O que a minha mãe faz mesmo? Eles não têm muita noção. Às vezes eles me perguntam, né? Essa história de, você é professora, mas do que é mesmo, sabe? Não é muito claro, assim, para o Rafa, por exemplo, né? Então... E aí, não sei
porque cargas d'água ele colocou na cabeça que eu sou jornalista agora. Por causa da bolsa, né? Eu fiquei 1 ano como jornalista científica do CERTEV. Então ele tá lá. Quando é que você vai fazer as coisas de jornalista? Eu falei, ai, Rafa, só você mesmo. Engraçado, né? Mas enfim, ai, criançada. Ai, gente, foi ótimo, né? Obrigada de novo. Né, por mais nas essa próximas noite. eu também quero tentar participar, sim. Amanhã vai juntar a turma. Vai juntar a turma da lição de botânica amanhã à noite. Vamos ver aqui. O Rui. Que legal! Ele deve, né, vai se conectar amanhã, apesar da correria, vamos ver se ele consegue, né? E aí a turma, o Zé, a Glau, quem mais? A Marina. Boa noite, Karina. Tchau, pessoal. Vou ter que sair. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Foi muito bom rever vocês. Espero que em breve a gente possa se rever ao vivo mesmo, né? Um beijo na Bebê. Um beijo para todos. Eu vou aproveitar a gravação para ela. Ela vai ter que ver. Falou, pessoal. Não, pessoal, agora que a gente entra em presencial, tem que ter uma festa, gente. Uma festa. Fica com Deus. Falou, amém. Fica com ele também. Tudo de bom para o senhor. Falou, Karina. Um beijo. Até a próxima. Tchau, A gente só está acumulando as comemorações, né? Aniversário do Rafa, aniversário da Karina, aniversário do Ouroboros. É verdade. Bom. Né, seu Muito Dorival? gostoso. Quero que a gente possa se encontrar logo. Logo, né? Se Deus quiser. Fica com Deus. Tá bom? Um beijo para a filhota. Obrigada, um beijo para vocês todos, viu? Obrigada, Lili.